Então, continuando em análise combinatória, nós vamos ver agora o arranjo simples. E nós temos dois tipos de arranjo. O arranjo com repetição, que nós vamos ver em outro vídeo, e o arranjo simples, com S, sem repetição, com S também, que nós vamos ver neste vídeo. Inicialmente, nós temos que entender a diferença entre permutação e arranjo. Eu tenho que N é igual ao número de elementos, né? E P é igual ao número de posições que esses elementos vão ocupar. E qual é a característica principal de uma permutação que nós já vimos? Numa permutação, N é igual a P. O número de elementos, N, é igual ao número de posições, P. Por exemplo, eu tenho 3 pessoas correndo, disputando 3 medalhas, né? 3 elementos para 3 posições. Eu tenho anagramas, que são trocas das posições, né? Então eu tenho o número de elementos N é igual ao número de posições P. Tá bom, mas vamos ver. O arranjo simples. O arranjo simples é um agrupamento em que o número de elementos N é maior do que o número de posições P. Você tem mais elementos do que posições onde colocar esses elementos. Essa é a diferença básica entre a permutação e o arranjo simples. Em permutação, N é igual a P. No arranjo simples, N é maior do que P. E no arranjo com repetição, nós vamos ver no próximo vídeo que tanto faz. E além disso, num arranjo, a ordem em que os elementos aparecem nas posições é importante. A ordem é importante. Alguns autores dizem também, a ordem importa, né? Eu acredito que isso vem lá do inglês, the order matters, né? Mas eu prefiro usar a ordem é importante. Vamos ver um exemplo de uma corrida. Numa corrida com 8 competidores, quantos são os pódios possíveis? Olha lá, eu tenho 8 corredores, né? 8 competidores disputando 3 medalhas. Então, nesse caso, eu não tenho uma permutação. Não, porque o número de elementos é maior do que o número de posições. N é maior do que P. E além disso, a ordem em que esses elementos aparecem nas posições é importante. A ordem é importante. No caso da nossa corrida, existe diferença entre as premiações do primeiro, do segundo e do terceiro colocado, não é? Vamos supor que os prêmios sejam um carro, uma moto e uma bicicleta. E são uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Então, a ordem é importante. A ordem é sim importante. Então se faz a seguinte pergunta: a ordem é importante? A ordem importa? Se a resposta for sim, aham, trata-se de um arranjo, né? Nós usamos as 5 primeiras letras da palavra arranjo. Vamos ver para o nosso exemplo. Nós temos uma corrida com 8 competidores para ocupar um pódio com 3 lugares. Primeiro, segundo e terceiro lugares. Como nós calculamos a quantidade de arranjos possíveis de se formar? Inicialmente, nós podemos usar o PFC, princípio da contagem com os tracinhos. Vamos ver. Antes de chegar à linha final, quantos competidores têm condição de chegar em primeiro? Os 8 competidores, né? Um pega e arremessa a cabeça para frente e ganha a corrida no último instante. Então, você tem aí para essa primeira posição, a medalha de ouro, 8 possibilidades. Mas aí, depois que o primeiro chegou, quantos podem chegar em segundo? Né? O primeiro já chegou, então só restam 7. E depois? E depois só vão restar 6. Né? Então vou ter 8 para a primeira posição, 7 possibilidades na segunda posição e 6 possibilidades na terceira posição, não é? Então na primeira lacuna eu coloco 8, depois 7, depois 6. Aí vai ser mais ou vezes? Vai ser vezes, com E, porque vai ser o primeiro e depois chegar o segundo e o terceiro. Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 336. 336 pódios possíveis. Mas aí você fala assim, Paulo, eu gosto de fórmula, eu prefiro usar fórmula. E eu te digo, tá bom, existe uma fórmula que saiu justamente dessa lógica do princípio da contagem, que é essa aqui, ó. ANP, né, arranjo de N elementos em P posições. Muitos gostam de falar arranjo de N elementos P a P,
porque os elementos estão dispostos ali de 3 em 3, de 4 em 4, de P em P. Tudo bem, mas eu prefiro pensar assim, ó, arranjo de N elementos em P posições. No caso da nossa corrida, lá são arranjos de 8 elementos em 3 posições. Então, arranjo de N elementos em 3 posições, ANP igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Aí você fala assim, caramba, quantas letras? NP, PN. Pois é, mas presta atenção, ó. Aqui N fatorial e aqui a diferença entre N e P fatorial. É só o N e aqui a diferença entre N e P. Né? É muito fácil. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui. Quanto é N? N é o número de elementos, né? Que são 8 elementos, 8 corredores. E quanto é P? P é igual ao número de posições, que são 3 posições no pódio. E basta substituir na fórmula. Então vai ficar que o arranjo de 8 elementos em 3 posições, a 8 em 3, vai ser igual a 8 fatorial, dividido por 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3 dá quanto? 5. Então vai ficar 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Nós já vimos operações com fatoriais. Abre o 8 fatorial até o fatorial de baixo, que é o 5. Né? Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial embaixo. Corta 5 fatorial com 5 fatorial, né? Vai ficar que o arranjo de 8 elementos em 3 posições vai ser igual a 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 336 pódios possíveis. Igualzinho àquele que nós encontramos usando o princípio multiplicativo, os tracinhos. Por isso, tanto faz. Você pode calcular pela fórmula, pelo PFC, ou pode fazer pelos dois, para conferir. Com isso, nós temos as 3 características de um arranjo simples, que são as seguintes. N é maior do que P. O número de elementos é maior do que o número de posições. A ordem é importante, a ordem importa. E é sem repetição. Não posso repetir os elementos nas posições. Já no caso de nós podemos repetir os elementos nas posições, nós vamos ter o que nós chamamos de arranjo com repetição. E isso nós vamos ter que ver no próximo vídeo. Então até lá. Obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e bons estudos para nós. Tchau.